Pai do Senhor, igreja. Amém? Que assim em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço que os irmãos, por gentileza, abram as nossas Bíblias no livro de Juízes. Em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos. Meu coração está parecendo uma sala de samba. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus, vai. Vai dar, porque senão eu não estaria aqui, né, gente? Vai dar certo. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Ações irrefletidas, palavras impensadas podem gerar sofrimentos desnecessários. Capítulo 11 de Juízes. Ao mesmo tempo que eu peço a atenção dos irmãos, eu também peço que você esteja sintonizado com a graça do Senhor nessa noite, intercedendo também pela minha vida, em nome de Jesus. Enquanto você ora daí, pelo altar, Deus derrama do altar para a sua vida nessa noite. Capítulo 11 de Juízes, amém? Versículo 34 diz assim: Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho e nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Amém? Nosso pastor já pregou muitas vezes nessa passagem de Jefté. E eu confesso aos irmãos que, para mim, Josi, é uma das mensagens das histórias bíblicas mais complexas. Mas por que as mais complexas? Porque, de uma certa forma, a Bíblia ela nos confronta. Né? E nós somos seres humanos dotados de falhas, e ao mesmo tempo que a Bíblia ela nos confronta, e aí a gente lê histórias como essas de Jefté, a gente meio que fica meio que revoltado, sabe? Senhor, por que permitiste isso? Porque em toda a narrativa do capítulo 11, né, que trata aí especificamente a história de Jefté, nessa passagem descrita sobre a filha dele, você vai ver Deus falar. Você não vai ver nenhum pronunciamento do céu aqui. E aí é nesse momento que a gente começa a se questionar sobre algumas coisas, se questionar o céu. Mas Deus perdoa porque nós somos seres humanos assim. Ele releva essas coisas. E Jefté, só para que você entenda melhor, você que nunca ouviu falar sobre a história desse homem, Jefté foi um filho rejeitado pela sua casa. Jefté foi um homem expulso da sua casa. Jefté foi um cara que cresceu, talvez nasceu na verdade, talvez de uma forma indesejada. Né? Porque a Bíblia diz que Jefté foi fruto de um adultério, né? Filho de um prostituto. Só que, para quem conhece um pouco o céu, vai saber que ele gosta de contar com aqueles que são improváveis. Né? Deus ele costuma olhar para aqueles que ninguém dá nada, como o nosso irmão Falcão pregou aqui na terça-feira, né? Os loucos, os que ninguém dá nada. E Deus gosta de pegar esses para confundir as coisas. E Jefté veio de uma casa assim, como ele era filho bastardo, ele foi expulso. Não, você não vai ter direito à herança do nosso pai.
Giovana, que até expulsarem ele era amado dentro de casa? Então, imagine só, você vai entrando num texto comigo, na história comigo, e vai imaginando como foi a história desse garoto, desse jovem, desse rapaz agora com o nome de Jefté. É só que aí entra o contexto da história de Israel. Porque o livro de Juízes, ele é um livro que narra algumas coisas que aconteceram no povo de desobediência. O povo de Israel estava bem, de repente, estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Levantava-se um juiz. E aí, quando esse juiz estava ali à frente do povo, o povo estava bem, estava adorando ao Senhor, estava guerreando, estava tudo de maravilhas. De repente, esse juiz faleceu. O povo fazia o quê? Tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ia adorar outros deuses. Ia cultuar outros deuses. E aí vinha um castigo sobre o povo. E de repente alguém se levantava para o lado do Senhor e então levantava um outro juiz. E aí foi assim, se você for ler o capítulo 1 de Juízes, até o final, você vai ver que o enredo de Juízes é esse. E em meio a essas turbulências do povo de Israel, a Bíblia diz que morre-se mais um juiz. Deus levanta outro. E aí, nessa brincadeira agora, o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, Deus permitiu que o povo ficasse 18 anos lá agora, sofrendo pela sua desobediência. A Bíblia diz, irmão, se você for ler o capítulo anterior, que é o capítulo 10, a Bíblia diz que Deus permitiu que a ira do Senhor se acendeu com o povo agora. Deus disse, vocês vão ficar aí agora sofrendo. Cansei de ficar tirando vocês da prova e vocês voltando para a desobediência. Eu tiro e vocês voltam para a desobediência. E a Bíblia diz, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus. E aí, nesse enredo aí agora, levanta-se agora Jefté. Porque aí o povo entra agora em uma consciência. Alguém agora, um remanescente no meio do povo de Israel, diz, opa, não posso aceitar isso. Eu sei que Deus é um Deus de misericórdia. Por mais que a ira dele se acendeu, eu sei que se a gente fizer alguma coisa para chamar a atenção dele, ele volta. E é como está escrito no finalzinho do capítulo 10 de Juízes. E aí agora o povo pega e faz o quê? Vamos fazer uma limpeza aqui, joga tudo fora. Tira essas imagens. Joga fora, vamos agora jejuar, vamos chamar a atenção de Deus, vamos fazer alguma coisa. E o povo consegue. A Bíblia diz que Deus agora usa de compaixão. E diz, tá bom, vou voltar a tirar vocês agora da servidão. E aí, irmãos, esse jovem agora, que foi expulso da sua casa, é lembrado pelos anciãos. A Bíblia diz que o povo olha, e não vê ninguém agora apto para servir diante do povo. E agora? Vai você não, vai você não, vai você não, ninguém quer. Ninguém quer ir para frente da batalha. Só que Jefté já não está mais na sua cidade de Gileade, com a sua família, com o seu povo. Não está mais, ele foi expulso, literalmente. E aí o que o povo faz? Opa, lembra-se de Jefté. E vão em busca do cara. Só que eles vão em busca do cara e esquecem das coisas que eles fizeram, mas Jefté não, porque quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. E vão atrás de Jefté. Só que Jefté olha para eles e fala assim, opa, eu vou. Mas me constitui como liderança. Porque eu não esqueci de tudo que vocês me fizeram. E de bom grado, eu estou voltando para vocês entenderem o personagem. Jefté agora aceita ficar à frente do povo de Israel agora para tirar o povo da servidão. Volta. E a Bíblia diz que Jefté, pelo visto, ele é um cara tranquilo. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele retorna não é na casa dos seus irmãos tirar pergunta, tirar sarna, tirar onda. Ah, agora eu sou líder sobre vocês, expulse agora. Não. Jefté não volta para o meio do seu povo e vai de cara confrontar agora os outros reis que estavam humilhando o povo de Israel. A Bíblia diz que ele volta e ele se senta, pega uma cartinha e começa a escrever. Ele começa a tentar resolver as coisas de maneira pacífica, de maneira ordenada, de maneira calma. Ele não quer guerra, ele quer só resolver os problemas. E
E aí ele, envia a carta. O retorno é bruto, ele envia outra carta. E aí quando o Jefité percebeu que não ia conseguir resolver as coisas de maneira tranquila, ele tem a opinião agora, né? Já tentei algumas formas, não deu certo, a gente vai descer para a batalha. E aqui agora que Jefité desce com o povo para a batalha. Só que quando ele desce, de imediato a Bíblia já inicia dizendo: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Versículo 29. E então o Espírito do Senhor desce sobre esse homem. Porque Deus não deixa ninguém à frente da batalha sem que ele esteja com essa pessoa. Deus não deixa, aqui, humanamente falando, nossos pastores à frente desse ministério sem que ele esteja tomando controle de toda a situação. Deus não nos dá nenhuma peleja e nos larga lá, irmãos, só para assim nós. Não! Todas as vezes que nós tivermos que trabalhar alguma batalha, o Espírito do Senhor desce sobre nós. E nós precisamos crer nesta palavra nessa noite. Que Deus está conosco, independente do que aconteça. Quando Deus viu que o negócio ia imprimir agora no povo, porque quando se falava em guerra, o contexto era mesmo de catástrofe, de matança. Deus diz: não, agora desce sobre isso. Agora desce sobre o Jefté. Porque agora, nessa peleja, quem peleja sobre ele? E Deus agora, pronto, já está ali com o homem, irmão. Só que, estudando, desde ontem que eu estou mastigando essa mensagem, e Deus falando no meu coração. Na maioria das vezes, meu pastor, ou em algumas vezes, a gente vai cair naquilo que a gente é forte. Porque às vezes a gente pensa que a gente só cai naquilo que para nós é a fraqueza da nossa carne, da nossa natureza, do nosso lar. Aí a gente já espera que o filho vai desobedecer e a gente vai sobre ele xingando. A gente já espera porque a gente é impossível, porque a gente é sanguíneo. E aí, só que às vezes a gente vai ser pego naquilo que é o nosso ponto forte também. E Jefité foi pego agora aqui nessa narrativa de algo pelo seu ponto forte. Porque Jefité não era um homem precipitado. Se ele fosse um homem precipitado, ele não agiria da maneira que ele agiu quando ele voltou por meio do seu povo. Se Jefité fosse um homem precipitado, quando ele foi expulso do seu lar, né, pastora? Ele não seria constituído lá no meio dos homens levianos como uma liderança. Porque primeiro Jefité, que já carregava sobre você, aqui sobre ele, uma qualidade, irmãos. A Bíblia já inicia dizendo: Geriadita, homem valente, um guerreiro valente que já tinha qualidades. Então, se ele fosse um homem precipitado, esse homem é muito precipitado, ele é muito para frente, não, é melhor constituir ele como nada, não. Então, ele não era assim. Ele não tinha esse perfil, não. Só que nesse momento aqui, foi aqui que eu comecei a entregar ao Senhor. Do nada, irmãos. O cara age de forma precipitada. O Espírito do Senhor já estava sobre ele. E do nada o cara tem que fazer um voto, irmãos. É mais ou menos assim, Yuri. A bênção já está estabelecida sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o casamento de quem é casado. Deus já constituiu a vitória. E a gente vai fazer o quê? Faz uma cagada. Faz o que não era para fazer. Grita com a esposa, grita com o esposo, grita com o filho. Sei lá, tomou um monte de cunha. E repetindo assim que está de fora de grupo. Do nada, velho. Estava tudo bem agora. Acho que foi isso aí, rapaz. Você não é assim, não é? Você não é desse jeito, isso não faz parte do seu perfil, sabe? E aí, do nada, o que estava bem, fica como? De ponta cabeça. Aqui. A bênção já estava estabelecida, Brasil. E do nada, o cara fica com o Senhor. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e
Páscoa. Talvez se o portão estiver solto, ela até sai. Se estiver aberto, ela até sai. Mas ela fica presa. Aí Sarai está presa do lado e faz volta aqui. Se Deus derramar da sua glória sobre a igreja dessa noite, e eu chegar em casa e Sarai pular o portão, sair correndo, eu vou oferecer esse sacrifício. Não, filhos. Do nada, se Heitor estivesse lá, se Heitor ia sair comigo, porque todo mundo do carro chegando, a gente fala, quando chegou, ele vai logo correndo. Do nada, essa Heitor, vem aí. Já fiquei falando dizendo, não posso voltar para trás. Volta e volta. O pior que volta, ninguém sabia que o Davi estava fazendo esse voto. Não me diga, pastor, em nome de Jesus. Não me diga, não. Irmãos, brincadeiras à parte, mas eu fiquei sabia que ia sair uma pessoa. Quem sã consciência, Ciana, hoje no nosso contexto faz um voto desse. Na sua casa, não era você e seu filho? E sua mãe? Você e seu filho? Imagine. Só chegar em casa, né? E quem saiu? Jefté só tinha uma filha, possivelmente uma esposa. Foi? Mas de qualquer maneira, quem saísse de dentro da casa de Jefté era alguém do seu seio familiar. Era alguém do seu seio familiar. E até sofrimento do mesmo jeito. Normalmente, quando o povo voltava das batalhas vitoriosos, as mulheres já ficaram com os tamborins na mão esperando os homens chegarem à batalha, gente. As famílias romanas já ficaram, já estão aqui, ó. Quando via soar lá o canto de alegria do povo, as mulheres já saíam à frente, irmãos, ó, tocando, dançando, bailando, glorificando o nome do Senhor. Então, no mínimo, ia sair à frente do seio dele familiar para salvar ele na igreja. Ai, eu disse, Senhor, como assim? E Deus está calado. Não se derrama nenhum sacerdote, ninguém, para dizer, não, calma, não faz. Pelo menos o texto não mostra ninguém ter cumprido esse voto de Deus. Mas basta mais subir um voto, e Salomão disse que quem fizer um voto e votar. Se você for ler Levítico, a Bíblia vai dizer que tinha a possibilidade de o voto ser revertido. O voto ele podia ser substituído por alguma coisa, por um pagamento. E outra coisa muito mais importante na lei, irmãos, era proibido o sacrifício humano. A lei mosaica não se podia. Só que Jefté, ele também é embaraçado porque ele foi expulso e ele começou a andar com meio de pessoas que não tinham as mesmas práticas do povo israelita. E aí ele quer pegar práticas que não são do meio do povo de Israel e quer trazer do meio do povo. Não se podia. E eu disse, Senhor, por que a gente fica engadando, a gente vai ler no texto, vai saboreando o texto? E Deus fez assim, irmãos, pensamento, Deus, conexão. A gente também sei dizendo que Jefté era o cara que foi rejeitado pela sua casa. E eu vi, né, ouvindo alguns vídeos, eu vi muitos pregadores batendo em Jefté, dizendo que Jefté, nesse contexto aqui, fez uma barganha com o Senhor. Se o Senhor me der vitória, eu te dou outra coisa. E, de uma certa forma, tem uma barganha aqui dele com o Senhor. Só que, irmãos, Jefté foi um cara que, quem é rejeitado, que não quer fazer de tudo para ser aceito. O contexto desse homem é literalmente fazer algo para ser aceito em algum lugar. A história de vida desse homem, irmã Thaís, é aquele contexto assim, ó. Eu não tive pai, eu não tive mãe, meus irmãos me expulsaram de casa logo cedo, fui maltratado, fui humilhado, não tive direito à infância, e agora eu por eu mesmo. Agora eu que tenho que correr atrás
primeiro que acontece com o cara? As feridas que não foram curadas. As feridas que não foram saradas. O passado que não foi revestido em alegria. De cara bate na porta do coração do homem. Opa! Eu preciso ganhar agora para poder ser aceito literalmente no meio desse povo novamente. Se eu perder essa guerra, vão me expulsar. Se eu perder essa guerra, não vão me aceitar aqui novamente. Não vão me querer por liderança aqui. Eu preciso fazer de tudo para ganhar essa guerra. E ele nem pensa nas consequências. Ele nem pensa no pós. Porque agora é as suas emoções que estão gritando dentro do peito de Jefté. Agora são as emoções que estão embaraçadas, irmãos. De uma hora para outra você é expulso. E do nada te chamam de volta, irmão. Você vai fazer o quê? Me diga. Ei, minha pastora. Seu pai que não quis te criar. Do nada ele aparece aqui na porta da igreja. Meu filho, eu te quero. Tenho uma herança para você. Uma herança. Você não vai dizer o quê? Vai começar, né? Aí do nada, irmão, a pastora vai querer o quê? Impressionar talvez, né? Ela disse que não. Mas a gente, ser humano, do nada a gente vai querer impressionar. Uns vão sair correndo. Mas quem é rejeitado, literalmente, tem uma dependência muito forte por quem foi rejeitado. Principalmente se a pessoa está debaixo do vidro. Não é errado, não, futura psicóloga. Se a pessoa some no mundo, é mais fácil de lidar com a rejeição, porque você não está vendo a pessoa. Mas se quem te rejeitou está ali, você está aqui, ó, e sabe que quem te rejeitou está morando ali no Parque de São Paulo, está morando ali no Caranguejo, você de vez em quando se bate com uma pessoa. O sofrimento é pior, o sofrimento é dobrado. Já se pega no meio de um povo agora e na mente dele tem que pressionar esse povo. É aquele negócio assim, ó, eu não posso me permitir sofrer novamente. Eu não posso me permitir agora ser rejeitado novamente. Ele teve que aprender na raça, irmão, crescer na vida. Se lembrando de Jefté, porque o seu nome estava soando aí no meio do povo de Israel. Era porque onde ele estava, ele estava fazendo história também. Mesmo em cima das suas feridas. Ah, Pai, qual é o contexto da sua mensagem? Cuidado com as feridas que estão abertas dentro do seu coração, porque você hoje constituiu uma família. E essa ferida aí pode trazer danos para dentro da sua casa. E essa ferida aí não foi sarada, pode estar trazendo sofrimentos para dentro do seu lar. Enquanto Jefté estava longe, a sua família estava bem. Porque a dor dele estava escondida, irmãos. Então estava tudo em maravilha, sua filhinha, sua casa, suas coisas. Mas de repente ele é convidado agora a bater de frente com a sua realidade interior. E por onde não está agora, porque a gente ser humano, a gente prefere abraçar, esconder, colocar dentro do quarto escuro do nosso coração, do que enfrentar a nossa dor. E aí agora, quando chegou o momento dele se olhar no espelho e ficar de frente com a sua realidade anterior, toda a sua família sofreu dor. Toda a sua casa sofreu dor. Aí você nessa noite é convidado, eu e você nessa noite somos convidados a enxergar aquilo que a gente escondeu lá dentro, porque uma hora ela vai ter que aparecer, e na verdade não parece, ela está aparecendo devagarinho na nossa casa, e a gente não está percebendo, e a nossa família está desfiando por causa das nossas feridas abertas. Casamento, dos filhos, a vida financeira, a vida espiritual da nossa casa. Tudo isso por conta de situações que a gente ainda não quis resolver. Porque a gente está bem de saúde, porque a gente está acordando, está ficando bem, está saindo, está trabalhando, a porta de emprego está ok, a gente acha que está com maravilhas. Só que do nada, irmãos, a vida familiar de Jefté virou de ponta cabeça. A filha aceitou ser sacrificada, né? Não, meu pai, faz conforme o seu voto. Mas imagina como ficou essa esposa. Era a única filha.
Será que o casamento de Jefité continuou bem depois disso? Porque a gente, mulher, a gente é mais assunto assim, né, para sentimentos. A gente finge que aceita, mas o negócio fica correndo lá dentro. De vez em quando a gente pega a nossa alfinetada dentro de casa. Aí talvez a mulher, porque não tinha ver naquela época também, não podia. O homem estava decidido a fazer conforme o seu voto. Agora, será mesmo que o relacionamento dele dentro de casa ficou normal depois disso? Será que depois disso, Renata, quando ele se lembrou da sua amada, que ele foi botar o braço em cima dela naquele se abraço, será que ela não fica assim com a mão? Sua única filha não deixou nenhuma descendência, a minha era virgem. Por isso que eu iniciei dizendo: palavras pensadas podem gerar sofrimentos desnecessários. Ações que não são refletidas antes de ser colocadas em ação. Não pensamos antes de agir, antes de falar. Apenas soltamos. E colocamos os cavalos, né, os bois na frente das carroças. A carroça na frente dos bois. E quando vai ver, irmão, está tudo de ponta cabeça. E esse tema hoje aqui, minha família, aos pés da cruz, se encaixa perfeitamente, porque a gente precisa sair daqui hoje entendendo que os pedidos que são lançados aqui dentro dessa caixa, que o nosso pastor fica 10 minutos, 1 hora, quando chega aqui derramando óleo, orando, junto com os obreiros, se não tiver uma ação dentro da nossa casa, de nada valerá, irmãos. Se não tiver um posicionamento nosso dentro do nosso lar, não vai acontecer a bênção dentro da nossa casa. Não vai. Precisamos sair daqui essa noite, irmãos, pensando mais e talvez agindo até menos. E se for para agir, primeiro reflita. Olha os votos que nós estamos fazendo. O que foi que Deus pediu e o que é que nós estamos fazendo sem Deus pedir. Por isso que Deus ficou calado. Deus não pediu voto a Jefité. Deus não pediu sacrifício a Jefité. Deus não pediu nada a Jefité. Foi o povo que pediu para ele vir guerrear, para ele ser um líder. E muitas das vezes as nossas ações, depois que as consequências vêm, nós queremos colocar Deus contra a parede porque Deus permitiu. Só que Deus permite para nos ensinar também. Que muitas das vezes, como a palavra dele mesmo diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, senão das suas próprias ações, senão das suas próprias palavras que são proferidas muitas das vezes de maldição dentro dos nossos lares, em cima dos nossos filhos, nos casamentos. É tempo de pensarmos mais, senão toda a nossa casa será comprometida. Existe um peso chamado um peso espiritual, que quando um está bem dentro de casa, não tem harmonia, certo, irmãos? Se um não estiver bem, não tem harmonia dentro do lar. A casa de Jefité nunca mais foi ali, depois disso. Depois de um voto impensável. Que aparentemente, era para Deus. Estou fazendo para Deus. Foi Deus que mandou. Cuidado, meus irmãos. Minha palavra para vocês hoje é cuidado. Cuidado com o que nós estamos fazendo para comprometer os nossos lares. A nossa família está aos pés da cruz ou está nos nossos pés? Porque muitas vezes a gente pisa na nossa família, né? Maltrata a nossa família, maltrata a nossa casa. E aí chega aqui hoje e quer botar a nossa família aos pés da cruz. Tomamos ações por conta próprias, agimos por conta própria, mas minha família aos pés da cruz. Fica de pé, em nome de Jesus.
Deus guarde os nossos lares. A minha oração nessa noite, irmãos, é que Deus visite as nossas casas, literalmente com misericórdia. Que Deus não faça como Ele fez com Jefité, que Ele não se carne diante da nossa casa. Que quando Ele perceber que nós estamos caminhando para um abismo familiar, que Ele segure nas nossas mãos e coloque nossas vidas novamente no posicionamento certo. Porque a nossa família não é responsabilidade do Senhor, é responsabilidade nossa. Deus age assim, em cima dos propósitos dele, mas muitas das vezes Ele deixa com que nós, seres humanos, arquivos com as consequências daquilo que nós escolhemos para a nossa casa. E se queremos um lar de paz, precisamos ser paz. Amém?